Graça e paz, irmãos. Uma alegria muito grande estar aqui novamente e poder compartilhar com vocês um pouco aqui da palavra do Senhor. Palavra do Senhor que é lâmpada para os nossos pés e é luz para o nosso caminho. Amém? Que você possa estar com o seu coração voltado, disponível para receber a palavra do Senhor nessa noite. Amém? E a palavra que o Senhor me inspirou, a mensagem para trazer nessa noite é uma nova criatura. Eu quero que você abra a sua Bíblia, e por favor, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Obrigado. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se os irmãos forem expor aqui o versículo, eu vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Não é só para contrariar não, viu, pastor Beto? Porque nós estamos acostumados com a NVI. Eu preferi usar essa versão hoje, mas tudo é a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo... 2 Coríntios 5, 17, diz assim: E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém? Então nós vemos nessa passagem aqui que ela está citando duas coisas. Ela está citando uma nova criatura e está citando as coisas velhas. Para a gente ampliar o entendimento a respeito da nova criatura aqui que o apóstolo Paulo fala para os coríntios, eu quero abordar um pouco a situação aqui das coisas velhas. E o que estava acontecendo na igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo traz essa palavra para aquela igreja. Um breve esboço histórico a respeito da igreja de Corinto. Ela foi fundada pelo apóstolo Paulo. Lá em Atos dos Apóstolos nós encontramos um relato que o apóstolo Paulo esteve lá por pelo menos 18 meses, e ali ele implantou aquela igreja, e ali ele ensinou a respeito de Jesus e do Evangelho. Naquela cidade haviam muitas pessoas, gregos, judeus, pessoas de muitas partes, e ali Paulo traz para eles um novo ensinamento. Traz o ensinamento a respeito de Jesus, o Cristo. Muitos deles, inclusive judeus, já esperavam o Cristo, mas não sabiam que o Cristo era Jesus, o enviado de Deus. E o apóstolo Paulo ali vai falando para eles que Jesus era o Cristo, e trazendo agora os conhecimentos a respeito da graça e da forma de servir a Deus. E ali aquela igreja foi implantada, só que tempos depois ela estava passando por um momento muito conturbado. Vieram, na ausência do apóstolo Paulo, tempos depois, alguns mestres, alguns judeus, embora convertidos a Cristo, mas eles tinham o entendimento de que algumas práticas do judaísmo elas continuavam sendo necessárias. Então eles começaram a dizer que a circuncisão precisava ser praticada, mesmo que você cresce em Jesus Cristo, você precisava circuncidar-se, que algumas festas precisavam ser celebradas, que os sacrifícios não precisavam ser praticados, e começaram a confundir a mente do povo e começaram a trazer falsas acusações ao apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo tinha ficado louco. Muito embora o próprio apóstolo Paulo fale as coisas que nós falamos, elas parecem loucura. Na primeira carta ele já fala isso, mas é para os que perecem. Para nós que somos salvos, isso é poder de Deus, que é o poder transformador do Evangelho, que era realmente uma visão diferente de servir a Deus do que eles estavam acostumados. E o apóstolo Paulo tem que entrar com uma defesa para aquela igreja, dizendo: irmãos, não é assim. Eu sou apóstolo do Senhor Jesus Cristo. O que eu recebi, que eu entreguei para vocês, é o que eu recebi do próprio Senhor Jesus Cristo. E que vocês agora não precisam realmente ficar preocupados com essas coisas, que ele chamou de coisas velhas. As coisas velhas, elas já passaram. Agora é uma nova perspectiva, é uma nova maneira de se relacionar com Deus. Então, há coisas velhas aqui que o apóstolo Paulo fala, e de uma nova criatura, se alguém está em Cristo, nova criatura tem a ver com essa nova maneira de se relacionar com Deus, com aqueles judeus que já conheciam a Deus.
Mas essa palavra ela também tem uma outra aplicação, e é a essa que eu quero dar ênfase nessa noite, que é uma nova criatura no sentido de conversão. Aqueles que aceitaram a Jesus se transformaram-se numa nova criatura. E para a gente observar o efeito disso na nossa vida, nós podemos olhar para a nossa própria vida no passado. Nem todos aqui servem ao Senhor, estão na igreja desde criança. Alguns têm o privilégio de estar na igreja desde criança, mas muitos já vieram adultos. Muitos já vieram cheios de pecados, cheios de traumas, cheios de sofrimentos, cheios de tantas experiências ruins. E isso tudo que vivemos no passado, que você tenha vivido no passado, aqui nós podemos classificar como as coisas velhas. Os nossos pecados, nossos julgamentos, nossa maneira de relacionar com as pessoas, como nós julgávamos facilmente, como a gente muitas vezes odiava, como a gente tinha dificuldade de perdoar, de amar, de nos relacionar até mesmo com a nossa família. Quem aqui não teve dificuldade? Quem aqui muitas vezes não teve muitas confusões na família porque você não entendia os planos de Deus, não entendia a dimensão do amor de Deus? Muitas vezes nós ouvíamos falar que Cristo morreu na cruz para nos perdoar os pecados, ficávamos até constrangidos e até tocados por isso, mas não entendíamos a dimensão, porque a gente não sabia o significado da ressurreição. Só nos ensinaram até a morte de Cristo. A gente assistia os filmes da Paixão de Cristo e ficávamos muitos tocados, com raiva daqueles carrascos, com raiva dos judeus, porque tinham matado a Jesus, mas não entendíamos o significado da ressurreição de Cristo. É somente quando nós fomos a Jesus é que nós podemos entender a dimensão do nascer de novo, de ser uma nova criatura. E esse conceito do novo nascimento, de nascer de novo, Jesus o trouxe numa conversa que ele teve com Nicodemos. Nicodemos era um homem entendido, era um mestre da lei, portanto era aquele que encarregado de ensinar as pessoas a respeito de Deus. E quando Jesus começou a pregar, uma das maiores oposições que ele teve foi exatamente dos mestres, foi exatamente dos escribas, dos fariseus, que era a elite religiosa da época, eram aquelas pessoas encarregadas de ensinar os preceitos de Deus ao povo. Só que Nicodemos Deus, eu creio, começou a tocar no coração de Nicodemos, ele começou a perceber que aquilo que Jesus estava fazendo, aquilo que Jesus estava falando, era coisa de Deus. E ele um dia, com vergonha de ser visto, foi procurar Jesus à noite, escondido de todo mundo, e falou: mestre, eu te chamo de mestre porque eu sei que as coisas que tu fazes, ninguém faz se não vier de Deus. E Jesus interrompe aquela conversa, o teor daquela conversa de Nicodemos de uma forma abrupta e fala: se tu não nascer de novo, tu não verás o reino de Deus. E aquilo foi um choque para Nicodemos, porque ele jamais tinha se deparado com esse conceito de nascer de novo. E ele interpretou a coisa de uma forma natural. Mas como? Um homem do meu tamanho pode novamente entrar no ventre da sua mãe para nascer de novo? E Jesus falando: Nicodemos, me admiro demais você ser um mestre aqui do teu povo e não saber essas coisas. Quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E Jesus aqui inaugura o conceito de uma nova criatura. E eu quero falar exatamente sobre tudo se fez novo, dessa nova criatura. E já quero afirmar, querido, todos nós que tivemos um encontro com Jesus, fomos feitos novas criaturas. Você é uma nova criatura. Eu sou uma nova criatura. Nós somos novas criaturas. E como novas criaturas, nós temos o privilégio de entender os preceitos de Deus, o privilégio de estar inseridos na graça de Deus e, portanto, usufruir dos benefícios do Evangelho, dos benefícios da graça de Deus. Então, todas as vezes que você tiver um desafio na sua vida, todas as vezes que você estiver diante de um obstáculo, todas as vezes que você estiver sentindo uma grande tristeza por uma grande perda, lembre-se,
você é uma nova criatura. Amém? Você já conheceu a Jesus, você já se encontrou com Ele. As coisas antigas se passaram, aqueles sofrimentos do passado ficaram para trás, aquelas intrigas do passado ficaram para trás, aquelas desavenças, aquela dificuldade que você tinha no passado ficou para trás. Tudo se fez novo. Nova criatura é, e eis que tudo se fez novo. E Deus agora, através desse conhecimento, através dessa revelação do novo nascimento, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 30, o apóstolo Paulo ali falando, ele diz: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, que deixe o seu estado das coisas velhas e agora passe a ser uma nova criatura. Queridos, isso aqui é um convite para deixar para trás as arrogâncias, os julgamentos, as rebeldias, os pecados, e a nos reconciliarmos com Deus. Nessa mesma passagem, se você vê lá em Coríntios, 2 Coríntios 5, 18 e 19, o apóstolo Paulo, depois de ter falado para eles, se alguém está em Cristo, nova criatura é, vocês não vão mais se preocupar com a forma como que alguém dizia que você deveria se relacionar com Deus, com a forma como você vivia. Tudo se fez novo, você agora é uma nova criatura, e ele continua dizendo, e tudo isto provém de Deus, 2 Coríntios 5, 18 e 19, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Todos agora, eles são convidados a se reconciliarem com Deus. Todos agora, Deus está dizendo que não leva em conta o tempo da ignorância, o tempo que nós não conhecíamos ao Senhor, porque o conhecimento do Evangelho chegou, a luz chegou, e aqueles que estavam nas trevas foram iluminados e receberam o conhecimento do Evangelho. Queridos, e ser uma nova criatura, ela nos traz privilégios, ela tem umas consequências práticas na nossa vida. E eu quero trazer aqui pelo menos 5 pontos, 5 consequências práticas do ser uma nova criatura. E a primeira delas é que aquele que é uma nova criatura, você já encontrou com Cristo, passou a ter um novo viver, você passa a ter um prazer em congregar. É inconcebível a ideia de que alguém nasceu de novo e não gosta de congregar. E todo aquele que nasceu de novo, ele gosta de congregar, tem um prazer em congregar. Lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, é o famoso versículo, e eu acho que esse versículo, cada dia mais, ele vai fazer cada vez mais sentido. Toda a Bíblia faz sentido, toda a Bíblia é aplicável, mas esse versículo, ele está em evidência dos nossos dias, porque já é um alerta antigo, eu creio, baseado em algo que já acontecia nos primeiros séculos da igreja, e principalmente agora. Hebreus capítulo 10, versículo 25 diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vede que vais aproximando aquele dia. Qual é o dia? Que dia é esse que esse versículo se refere? É o dia da vinda de Jesus, da volta de Jesus à sua segunda vinda. E a palavra nos alerta assim, não deixando de congregar. Por que a palavra nos traz essa alerta? Porque ela sabia que esse ia ser o mal da igreja. Com certeza ele sabia que isso ia ser o mal da igreja. Jesus também nos traz esse alerta dizendo, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? É uma pergunta retórica, porque o próprio Jesus sabia a resposta. Ele sabia dos tempos que nós estaríamos vivendo, dos desafios que nós estaríamos vivendo. Mas aquele que é nova criatura, querido, ele rompe, ele tem prazer de estar
na casa do Senhor, tem prazer em estar junto, na comunhão. Então essa é uma das evidências, essa é uma das consequências imediatas da nossa vida. Nós passamos a ter gosto em estar, passamos a querer estar, não vemos a hora de ter um culto para a gente estar junto. Eu tenho um relato aqui do pastor Wesley, Robson Wesley, ele é da Igreja Metodista de Governador Valadares, e ele publicou um artigo dizendo a importância de congregar. E ele faz esse artigo baseado no livro Uma Vida com Propósito, do pastor americano Rick Warren. E ele traz aqui alguns pontos interessantes, que é uma resposta baseada nesse versículo 10, 25 de Hebreus, dizendo: porque você não pode deixar de congregar, como é costume de alguns. E eu achei muito interessante esse ponto de vista dele aqui, até porque eu gosto muito desse autor de Uma Vida com Propósito, e ele defende muito essa ideia da igreja local, essa ideia do congregar como sendo vital para a vida do cristão. E temos aqui pelo menos 5 pontos que ele coloca. Porque você não pode deixar de congregar, como é costume de alguns. Primeiro ponto, você não é o corpo de Cristo isoladamente. Você precisa de outras pessoas para expressar essa condição. Como você vai afirmar que é um seguidor de Cristo se não for comprometido com um grupo específico de discípulos? Então, a primeira lição é essa: não somos a igreja de nós mesmos, nós precisamos do corpo, nós somos membros de um corpo. Segundo, fazer parte da igreja ajuda a desenvolver músculos espirituais, ou seja, nos fortalece. É aquele velho ditado do tição fora da fogueira: se você o separa, ele apaga, mas se ele está junto, ele pega fogo. Um vai aquecendo e vai, de uma forma positiva, contaminando o outro, envolvendo o outro. Fazer parte de uma igreja ajuda a desenvolver os músculos espirituais. Isoladamente produz a falácia. É fácil nos enganarmos pensando sermos maduros quando não há ninguém para nos contestar. Lá no conforto da nossa casa, lá no nosso mundo individual, podemos fazer qualquer coisa. Agora, nos coloquemos diante do grupo, nos inserimos no grupo e demos a este grupo o direito de nos contestar. Isso vai provar se somos cristãos maduros mesmos ou não. A verdadeira maturidade se manifesta nos relacionamentos. Ninguém amadurece sozinho, não tem como. Precisamos mais do que a Bíblia para crescer, precisamos de outros crentes. Uma das coisas que eu aprendi desde que eu me converti, o pastor aconselhava o seguinte: era até um livrinho que falava: sou de Jesus, e agora? E o conselho que me davam era: leia a Bíblia e esteja junto de outras pessoas crentes. Esteja sempre junto com um grupo de pessoas crentes. Nunca fique sozinho. Isso vai fortalecer a nossa fé e vai desenvolver o nosso crescimento espiritual. Terceiro, porque o corpo de Cristo precisa de você. Por que você não pode deixar de congregar? Porque o corpo de Cristo precisa de você. Deus tem uma função específica para você. Isso chama-se ministério. Ministério é trabalho, é serviço. O ministro nada mais é do que um servo. E Deus tem um serviço para cada um de nós. Irmãos, e eu costumo enfatizar bem, se fossem importantes apenas o pregador, e vocês não estivessem sentados aí me ouvindo, essa reunião não faria sentido. A coisa mais desestimulante do mundo é você pregar para cadeiras. Eu acho que não haveria ninguém que conseguisse isso. Então, quando você vem para o culto e senta nessa cadeira e louva ao Senhor e ouve a palavra, você está cumprindo uma missão importantíssima do servir a Deus, uma missão importantíssima do culto, que é compor esse grupo, compor essa congregação. Então, nesse momento, você está desenvolvendo um importante ministério, que é o ministério de ouvir. Se não há quem ouça, não faz sentido falar. E Deus precisa de você, isso se chama ministério. Deus lhe concedeu talentos para essa missão. Na parábola dos talentos que Jesus contou, todos receberam talentos. Uns receberam mais e outros receberam menos.
O Senhor não exigiu de quem recebeu 2 que produzisse 5. O Senhor e eu creio que aquele que recebeu 5, se tivesse produzido somente 1, também seria útil, porque Deus não está preocupado com quantidade. Deus está querendo a qualidade da nossa fé, qualidade do nosso relacionamento com Ele. Mas nós precisamos entender que na condição de nova criatura, nós temos um lugar no reino, nós temos um lugar nessa congregação, nós temos um lugar neste mundo, onde nós podemos desenvolver o ministério para honrar e glorificar o nome do Senhor. Todos têm o ministério. O apóstolo Paulo compara isso com o corpo humano, citando que tem uns membros que são mais evidentes, outros membros são mais escondidos ou são menores. Mas todos têm a sua importância. Por menor que seja no corpo, ele tem a sua função. E o corpo sofre quando este membro sofre. E, em quarto lugar, a família de Deus irá impedi-lo de decair. Não é da sua conta. Isso não é uma frase cristã. Um benefício da igreja local é que ela também nos proporciona proteção espiritual, onde você vai encontrar alguém disposto a te aconselhar e orar com você, senão na família da fé. Com certeza não é no boteco, não é na boate, não é no mundo das drogas, não é na imoralidade, é na igreja, é no corpo de Cristo, é na família da fé. Satanás, ele adora crentes afastados. Sabe, gosto muito de assistir esses canais de animais, e os leões, quando eles vão atacar principalmente animais maiores, eles nunca atacam um rebanho, né? Ele deixa sempre para atacar um descuidado, que se desgarra um pouco do rebanho, aquele que está mais fraco, porque ele sabe que ali o bote é certeiro. Espiritualmente, essas coisas se assemelham, queridos. Toda vez que a pessoa está afastada, ela fica mais vulnerável aos ataques de Satanás. E Satanás prefere esses afastados, ele prefere esses que gostam de ficar sozinho. E, finalmente, vale lembrar que a diferença entre visitar a igreja e ser membro da igreja está no comprometimento. Visitar e ser membro, a diferença está no comprometimento. Visitantes são bem-vindos, claro que são bem-vindos, porque tudo começa com uma visita. Mas nós não podemos ser visitante a vida toda. Você não pode ser visitante a vida toda. Os visitantes, eles estão numa condição de espectadores. Eles ficam à parte, os membros se envolvem no ministério, os membros trabalham, os membros se doam, os membros fazem. Visitantes consomem, os membros contribuem. Visitantes querem os benefícios que a igreja traz, sem participar das suas responsabilidades. É semelhante a um casal que quer morar junto sem se casar, quer fugir da responsabilidade. Se você nasceu de novo, tornar-se membro de uma igreja local é o passo que vem naturalmente a seguir. É consequência. Você se torna cristão ao se comprometer com Cristo, mas se torna membro de uma igreja local ao se comprometer com um grupo específico de crentes. A primeira decisão traz a salvação e a segunda traz a comunhão. Não é possível ter comunhão longe das pessoas. Nosso relacionamento com Deus, ele pode ser exercido sozinho. Tanto é que Jesus falou, quando você precisar falar com Deus, entra no teu quarto e ali ora, fecha a tua porta, que em secreto o teu Pai te ouve. Mas quando nós queremos desenvolver a nossa comunhão, nós precisamos dos irmãos, nós precisamos da igreja. E na condição de nova criatura, nós temos esse prazer em estar junto, esse prazer em congregar. Outra evidência na vida de uma pessoa que é nova criatura, ela passa a ter um entendimento claro do perdão. Porque não existe coisa mais difícil de praticar do que o perdão, eu creio. E ele só é possível quando nós passamos a ter um entendimento claro. E esse é um dos benefícios da nova criatura. Daquele que nasceu de novo, ele passa a entender o que é o perdão. E, portanto, passa a ter condições de praticar.
E por que a importância do perdão, queridos? Por que isso está tão inserido na vida cristã? Porque isso faz tanto parte do viver de uma nova criatura? É porque isso é a base do Evangelho. Foi uma das coisas que Jesus mais ensinou. E nós podemos pegar aqui um exemplo disso na parábola do credor impassivo. Ali no capítulo 18, do 21 ao 35 de Mateus, não vou ler, é um texto muito longo, depois eu aconselho vocês a lerem essa parábola, ler novamente, porque ela realmente traz uma revelação prática do que é o relacionamento com os outros e a respeito do perdão. Mas, resumidamente, nós temos nessa parábola ali um rei, que ele é muito rigoroso em cobrar, mas ele é grandioso em misericórdia, ele é muito generoso em misericórdia. Nós temos um servo que devia uma grande dívida e que não tinha a menor condição de pagar, e que foi perdoado. E esse mesmo servo não perdoou o seu conservo, que é o servo do servo, que ele devia uma pequena quantidade. O resumo da parábola é essa. E qual que é o entendimento dessa parábola? Que nós devemos ter uma gratidão pelo perdão com que fomos beneficiados. E a generosidade em conceder perdão para os outros. O ensino prático dessa palavra é isso. Devemos saber que o perdão que nós recebemos de Deus, ele é muito maior do que qualquer dívida que o nosso irmão possa ter conosco. O nosso irmão ou qualquer pessoa, pode ser uma pessoa com quem você não tenha relacionamento, pode ser até seu inimigo, mas o perdão que você recebeu de Deus, a dívida que nós tínhamos para com Deus, ela é imensamente maior do que a dívida que qualquer pessoa tenha conosco. E aí Jesus conclui no versículo 35 dizendo: assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um a seu irmão e as suas ofensas. O fim dessa parábola é que aquele servo que não quis perdoar foi jogado na prisão, e ali não sairá enquanto não pagar o último centavo. Jesus conclui dizendo: assim fará o meu Pai, se do íntimo não perdoarem. Então, o viver de uma nova criatura é um viver de perdão, de prática de perdão, de entendimento amplo disso, de quando nós olharmos para a ofensa de qualquer pessoa, nós possamos lembrar que Deus já perdoou, que Cristo já nos perdoou. E o perdão de Cristo, ele é profundo, ele é imenso, porque ele nos manifestou a nós sem sequer que nós tivéssemos pedido, sem que nós tivéssemos qualquer iniciativa de ir a Ele e dizer: Senhor, me perdoa. Ele já tinha manifestado o seu perdão. E Jesus, quando falava de perdão, ele falava assim: se tu tens a tua oferta e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta e vai te reconciliar com ele. Em outra passagem ele fala: se tu tens alguma coisa contra o teu irmão, vai te reconciliar com ele. Dizendo com essa palavra que tanto na condição de ofensor, quanto na condição de ofendido, nós temos que tomar a iniciativa. Não é dizer: se ele vier falar comigo, até vou pensar no caso dele. O perdão, ele não tem ressalvas. Mas eu vou te perdoar, mas não se aproxime de mim. O entendimento do perdão, ele é amplo. E isso faz parte da nova criatura, porque é um ensinamento base de Jesus. Basta nós olharmos para a oração do Pai Nosso. Irmãos, ali é um comprometimento profundo da nossa vida com Deus, quando a gente diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Somente uma pessoa que nasceu de novo tem condição de fazer essa oração sincera, porque fazê-la de uma forma não sincera é trazer para si mais condenação, é dizer para Deus: Deus, me meça com a mesma régua que eu meço os outros, me julgue com o mesmo julgamento que eu julgo os outros, dê a mim a mesma coisa que eu dou aos outros, traga sobre mim as consequências daquilo que eu desejo para os outros. Somente uma pessoa que teve o seu coração
transformado, renovado, que teve um encontro genuíno com Cristo, que passa a ter a postura e o estilo de vida de uma nova criatura, ele tem condição de fazer essa oração sincera. E ser uma nova criatura não é um conceito, não é um preceito, é um estilo de vida. Tudo se fez novo, é tudo, queridos. Abrange a nossa vida de A a Z, desde a hora que a gente levanta até a hora que a gente deita, envolvendo tudo. Muitas vezes nós costumamos fazer secção da vida e classificá-la em diversos aspectos, em diversas situações, e aí muitas vezes é comum sair a expressão minha vida espiritual, minha vida financeira, minha vida amorosa, minha vida profissional. Nem gato tem 7 vidas, né? A pessoa fala que gato tem 7 vidas, mas nem gato tem 7 vidas. Nós também não temos, nós temos uma vida só, e seja em qualquer lugar, esse é o estilo que nós vivemos, é o estilo de vida de uma nova criatura, é tudo novo, tudo se renovou. Aquela dificuldade de relacionar com aquela pessoa já ficou para trás. Aquela rixa com a sogra, com a mãe, com o cunhado, ficou para trás. Tudo é novo, ele agora é irmão. Você já pensou que sua sogra é sua irmã em Cristo? Seu cunhado, aquele chato, é seu irmão em Cristo? Aquele primo que você não suporta, ele é seu irmão em Cristo. Essas coisas ficaram para trás, ele agora é seu irmão. Tudo se fez novo. Uma terceira aspecto da vida de uma nova criatura é que ela se arrepende quando peca. A capacidade, nós não estamos falando de não pecar. O apóstolo João nos fala que se a gente fala que não tem pecado, já estamos pecando. E não estamos falando aqui de não errar. Deus nos deu a salvação através de Jesus Cristo, mas não nos tirou do mundo, como ele mesmo fala lá na oração sacerdotal, dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Ser uma nova criatura não é sair do mundo, não é viver alienado do que acontece, não é viver alienado da política, dos acontecimentos do país e nada. Mas ser uma nova criatura é ter a consciência de que nós pertencemos ao reino de Deus e que essas coisas terrenas que acontecem ao nosso redor, elas são apenas passageiras, elas são transitórias, e que o que permanece, o que vai ficar, é o que nós levarmos para os céus. E o que nós vamos levar para o céu dessa vida? O resultado do nosso relacionamento com Deus, só isso. Nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada vamos levar dele. Então nós vamos levar apenas o resultado da nossa comunhão com Deus. Então não estamos falando de não pecar, estamos falando de ter um coração sensível ao Espírito Santo. O apóstolo João faz questão de exibir esse versículo, não sei se os irmãos estão conseguindo, 1 João 1,9. Exibe aí, por favor, irmão, se possível, na versão Almeida corrigida. 1 João 1,9. Deu probleminha, não sei se afetou aqui também, né? Ótimo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso é um privilégio, irmão. Isso é uma vantagem muito grande para aquele que nasceu de novo. A nova criatura, ela tem consciência desse direito que ela tem no Senhor. Se confessarmos os nossos pecados, aqui já deixa claro que nós vamos continuar pecando. O pecado agora não pode mais ser uma prática, como o apóstolo João fala, ninguém pode viver pecando. Mas se ele de uma forma acidental, repentina, impensada acontecer em nossas vidas, e nós o confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E isso é revelado, isso é traduzido a nós pelo Espírito Santo. Portanto, ninguém mais precisa andar com o peso do pecado nas costas. Se você pecar, tem um advogado para com o Pai, é Jesus Cristo. O problema do pecado está resolvido. Não ande mais com ele, não ande mais com consciência pesada, não ande mais se achando menor que ninguém, não ande se achando mais o menos merecedor de todos, o mais indigno de todos.
de fato somos, mas nós fomos restaurados por Cristo e fomos agora feitos novas criaturas, e como nova criatura nós temos livre acesso ao Pai. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo, dizendo que agora o caminho está aberto para Deus. Todos, homens e mulheres, grandes e pequenos, em todos os lugares do mundo, têm livre acesso a Deus. Esse versículo ele é libertador para o cristão, porque enquanto a pessoa que não conhece ao Senhor e muitas vezes nem consciência do pecado ela tem, portanto ela lança fora a possibilidade de se arrepender e receber o perdão, o cristão tem vivo o Espírito Santo. Ele é como um sensor, ele é como uma chama acesa que vai tocar o nosso coração, que vai nos dizer o procedimento que nós devemos adotar. E de forma que, se pecarmos, nós temos esse advogado. Basta confessar os nossos pecados, porque Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Irmãos, e nós temos o exemplo de duas pessoas na Bíblia, que eu acho que elas demonstram claramente essa diferença. Da pessoa que conhece, embora conheça a Deus, é ungida de Deus, mas que não passou pelo processo de ser uma nova criatura, e a pessoa que foi ungida por Deus, foi escolhida por Deus, mas passou pelo processo de ser uma nova criatura. Irmão, pastor Edivan, mas é possível que uma pessoa seja ungida de Deus, seja escolhida por Deus e não seja uma nova criatura? É possível, nós temos um exemplo na Bíblia. E eu estou falando de Saul e Davi. Nós temos o caso de Saul, quando ele foi repreendido pelo profeta Samuel, e temos a situação de Davi, quando ele foi repreendido pelo profeta Natã. Os dois cometeram pecados, os dois erraram. Mas qual foi a reação de Saul? Saul, ele se justificou, ele terceirizou o problema, dizendo o seguinte: foi o povo que preferiu poupar os animais para sacrificá-los ao Senhor. Ele se irou e agrediu o profeta. Vocês, não sei se todos conhecem a história, mas depois vocês podem ler lá no livro de Samuel, essa história de Saul. Igualmente a história de Davi também está em Samuel. E quando Davi, nós sabemos, se existe um homem famoso pelos seus pecados, é Davi, assim como é famoso pelas suas virtudes. Mas o pecado de Davi, de todos os citados na Bíblia, eu acho que é o mais famoso de todos eles. E ele foi repreendido pelo profeta Natã. E quando ele foi repreendido, ele reconheceu que pecou e se arrependeu. E, imediatamente, a Bíblia já relata ali, Deus perdoou a Davi. Embora ele teve consequências do seu pecado, mas Deus o perdoou. E é importante, como lembrar, como eu tinha falado no início, essas duas pessoas, eles foram escolhidos por Deus, eles foram ungidos por Deus, a rei de Israel, para uma missão muito nobre. No entanto, a diferença, e ambos também eles agiram, eles erraram, quando nas suas ações eles erraram e pecaram. A diferença entre eles está onde? Nas suas reações. Saul reage com ira, com violência e com falta de arrependimento. Davi, ele reage com arrependimento, com choro e com lamento. E se nós olharmos o fim da vida deles, talvez isso deixe bem claro, mais clara ainda a diferença entre eles. Saul morreu numa situação de desespero, sendo atacado pelos inimigos, se debruçou sobre a própria espada e ali ele se matou. Já Davi morreu, a Bíblia diz, fartos de anos e em boa velhice, deixando um legado para a sua família, para o seu filho, que pôde assumir o trono em seu lugar. Isso nos ensina a diferença de uma pessoa que, embora esteja convivendo no meio da igreja, no meio do conhecimento, mas que não passou ainda por esse processo da renovação, do novo nascimento. Saul não experimentou isso, ele permaneceu na superfície. Já Davi mergulhou profundamente em Deus, a ponto de ser inserido na genealogia de Jesus, de ter recebido a honra de sua família ser escolhida para da sua descendência vir o Messias. E muitos se referiam a Jesus quando Jesus estava aqui na terra, chamando filho de Davi, se referindo à sua descendência, porque ele veio da descendência de Davi, também ele é chamado de
raiz de Jessé, filho de Davi. Então, Davi mergulhou profundamente. Saul preferiu andar na superfície. E a diferença entre um e o outro, que eu classifico aqui, um se arrependeu, reconheceu o seu pecado quando errou. O outro não reconheceu e não se arrependeu. E uma nova criatura, ela tem essa evidência do Espírito Santo. Ele tem esse sensor do Espírito Santo dentro de si e se arrepende quando peca, quando erra. Não está livre de pecar, mas quando peca, se arrepende e sabe que tem um advogado para com o Pai. Você é uma nova criatura, querido. Você nasceu de novo, então você tem esse privilégio. Você tem garantido isso no céu. Não precisamos mais sofrer outra vez pelo pecado, porque Cristo já sofreu por nós. Basta que nós lancemos mão do privilégio e dos benefícios que Ele conquistou para nós na cruz. E o Evangelho é muito simples. O Evangelho é simples. Olha, a solução de um grande problema da nossa vida, ele está resumido em João 9. Isso é um enorme problema para a humanidade, mas ele se resolve em João 9. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar. Não exige sacrifício, não exige qualquer outra atitude. É só reconhecer e confessar. Um quarto ponto de uma nova criatura, que ela tem uma facilidade de se relacionar com as outras pessoas. Tem muito a ver com o ponto de congregar, do qual nós já abordamos, mas esse congregar só é possível porque essa pessoa ela tem essa facilidade de se relacionar com outras pessoas. A condição de nova criatura automaticamente inclui o relacionamento melhorado com outras pessoas. Seja na sua família, seja no trabalho, na igreja. Você se torna uma pessoa agradável, que todos desejam a sua presença, sua fala, suas ações, suas atitudes, fazem bem a quem está perto de você. Sua vida combina muito bem com o que o apóstolo Paulo ensinou. A gente lê algumas palavras do apóstolo Paulo e às vezes acha ela difícil, mas é difícil se nós imaginarmos isso sim na força da carne e do braço. Mas quando a gente olha que isso é um estilo de vida de alguém que nasceu de novo, ela se torna algo totalmente praticável. Filipenses, capítulo 4, eu gosto muito desse, capítulo 2, versículo 4, eu gosto muito dessa passagem porque o apóstolo Paulo começa ali citando o exemplo de Jesus. Nós não vamos ler a passagem inteira, somente o capítulo 4, quando ele diz: não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é do outro. Uma nova criatura valoriza os outros. Ela sente prazer em ajudar, sente prazer em ser útil, em dar o seu ombro, em ser suporte. Então, relacionar-se com as pessoas é uma condição primaz de quem nasceu de novo. É uma condição, mas é também um privilégio, porque isso vem de forma automática, irmãos. Nós não precisamos estar nos esforçando, martelando isso na nossa mente, dizer, não, eu sou a nova criatura, mas eu não consigo me relacionar com ninguém, eu preciso me relacionar, eu preciso gostar de pessoas, eu preciso gostar de gente. Não, isso é automático. Isso vai acontecer na sua vida. O relacionamento melhorado com outras pessoas vem no mesmo pacote. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, essas coisas são enxertadas na sua vida, você passa a viver isso, você passa a experimentar isso. É natural, é automático. Claro que nós temos que cultivar, porque tudo que não é cultivado tende a morrer, né? Então, nós precisamos cultivar esses relacionamentos. Nós precisamos cuidar disso, cada dia, com muito cuidado, com muito carinho. Mas o nascer de novo, ele nos traz esse prazer. Eu quero estar junto com as outras pessoas. As outras pessoas são importantes. Nós passamos a ter um olhar de humildade para com essas pessoas. Os outros são sempre importantes. São sempre importantes. Talvez você já tenha encontrado alguém dizer para você, mas você é muito bobo. Talvez se referindo à sua forma de encarar as situações com as outras pessoas, a sua maneira de abrir mão de determinadas confusões.
de alguns direitos que você talvez tinha, só para não chatear o outro. Não vou fazer isso mesmo que eu esteja cheio de razão. Não vou, porque aquela pessoa vai ficar chateada, então eu não vou fazer. Eu não vou por esse caminho. E alguém pode dizer, mas você é muito bobo. Mas nascer de novo é se tornar bobo para essas espertezas do mundo. É muito melhor você errar por falta de maldade do que por excesso. Aí você não tem maldade, ainda bem. É melhor não ter maldade, ser enganado por falta de maldade do que ganhar todas pelo excesso dela. De ser esperto demais, de ser perspicaz demais. Só que dentro desse comportamento está cheio de coisas da carne. É muito melhor a gente viver assim, deixa eu ser bobo, deixa eu viver a minha vida. Com isso eu não estou querendo dizer que nós devemos ser uns, como diz o povo lá no Amazonas, de ser um lesado. Não, é termos a consciência de quem nós somos em Cristo. E de forma consciente, nós tomamos a decisão de não queremos ganhar determinadas questões. É o que se aplica a Jesus. Ninguém matou Jesus, ninguém assassinou Jesus. Ele falou, a minha vida está comigo e eu de mim mesmo a dou. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou. Jesus entregou sua vida. Se Jesus tivesse sido assassinado, seu sacrifício não teria sentido nenhum. Jesus, ele se entregou, ele tinha plena condição de não deixar que nada daquilo acontecesse com ele, da crucificação não ter acontecido. Mas ele não quis. Ele não fez, ele não preferiu, ele se entregou. O que nós somos convidados a fazer essa mesma, a postura que nós somos convidados é essa mesma, é de não preferir ter a razão, é de não preferir ganhar o embate, é de não preferir sair como vencedor em todas as causas. Se aquilo vai ferir a outra pessoa, abra mão, preserve o relacionamento, que é muito melhor. E já partindo aqui mais para o final, uma nova criatura, ela ama incondicionalmente. Não há condições para o amor. O amor também foi um tema muito pregado por Jesus. E quem nasceu de novo, ele guia a sua vida por esses ensinamentos de Jesus. Todo o Evangelho está repleto de ensinamento de Jesus a respeito do amor. Eu quero destacar aqui 2 exemplos que eu acho fundamental para nós explanarmos aqui a respeito desse tema. Um deles está em Mateus, capítulo 22, do 36 ao 40. Nós não vamos ler. É aquela passagem que Jesus responde aos mestres, aos escribas, aos fariseus, quando eles perguntam qual é o maior dos mandamentos. E Jesus prontamente responde, o maior mandamento é, amarás ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E ele já emenda, e o segundo é semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Talvez os escribas se surpreenderam com essa pergunta de Jesus, porque talvez eles esperassem que Jesus falasse mesmo nessa primeira parte, amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, até porque eles não estavam querendo aprender, eles estavam querendo testar Jesus, eles estavam querendo saber se Jesus iria citar alguma coisa que fosse tida como uma afronta, como uma blasfêmia, para eles poderem o acusar. E Jesus os surpreende com essa segunda parte, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor ao próximo é uma condição nata do cristão. É uma condição natural daquele que nasceu de novo. Outra resposta de Jesus, que muito nos ensina, está em Mateus, no capítulo 19, versículo 21, que é a passagem de Jesus, da encontro de Jesus com o jovem rico. Aquele jovem pergunta, Senhor, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus fala, você observa os mandamentos? Ele sim, e até cita os mandamentos. E Jesus falou, então te falta só uma coisa para ser perfeito. Vende tudo quanto tens e dá aos pobres. Essa palavra de Jesus ela é surpreendente porque Jesus não falou isso para mais ninguém. Jesus não andou em seus discursos, em seus sermões,
Jesus não falou para mais ninguém de vender bens e dar aos pobres. Portanto, deixa claro aqui que não é uma apologia à pobreza e que ninguém vai ser salvo simplesmente por ser pobre ou será condenado por ser rico. Jesus estava aqui enfatizando o amor, porque os mandamentos que o jovem dizia conhecer desde criança, diz que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Então, se aquilo fosse verdade nele, ele não teria dificuldade nenhuma de dispor daqueles bens materiais em prol dos outros. Ali era uma prova de que o coração dele não estava no Senhor. Ele não amava a Deus de todo o coração, mas estava apegado nos bens materiais. Por isso é que Jesus lança esse desafio. Jesus estava quebrando a hipocrisia daquele jovem, porque ele se colocou como alguém muito fiel a Deus e que desde a sua infância ele observava os mandamentos. Mas Jesus queria mostrar para ele que ele estava vivendo uma grande hipocrisia, porque não se importava com as outras pessoas. Ele não se importava com o amor ao próximo. E ele vivia uma vida de relacionamento com Deus apenas no conceito. Ele não vivia na prática. E Jesus o desafiou, Jesus quebrou aquela narrativa daquele jovem. Muitos pegam essa passagem para dizer que se você quiser ser salvo, você tem que vender tudo e dar aos pobres. É obrigação ajudar os outros, é nato ajudar os outros. Jesus não estava fazendo aqui apologia da pobreza, ele estava exaltando a importância do amor ao próximo. Isso era o que ele estava ensinando. No capítulo 15 de João, Jesus ensina muito, ele enfatiza muito esse tema do amor. João, quero ler 2 versículos com vocês aqui. João capítulo 15, versículo 9, e depois João capítulo 15, versículo 12, para encerrar essa parte aqui de Jesus a respeito do tema amor. João 15, 9, Jesus diz assim: como o Pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. João capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não há condição para o amor. Eu não vou amar porque a pessoa é boazinha, porque a pessoa é agradável, porque ela é da minha igreja, porque ela é uma pessoa assim ou de outra maneira. Eu vou amar porque isso é um preceito cristão. Eu vou amar porque o meu coração já foi transformado. Eu vou amar porque agora eu tenho um estilo de vida de uma nova criatura. E como nova criatura, isso é natural na minha vida. Eu amo sem impor condições. Nós amamos sem impor condições. Você ama sem olhar para os defeitos da pessoa, porque foi isso que Jesus nos ensinou. Que vocês possam amar um ao outro, assim como eu vos amei. Esse assim, ele traz uma grande implicação. Significa que nós não vamos olhar para os erros, nós não vamos olhar para os defeitos, nós não vamos olhar para qualquer aparência. Nós vamos olhar para Jesus. Nós vamos amar assim como Jesus amou, da mesma forma como Jesus amou, sem preconceito, sem qualquer outra situação, sem qualquer colocar em evidência qualquer outra condição. E o apóstolo Paulo já também muito falou desse amor. E o amor, isso deixa muito claro aqui nos ensinamentos de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, e também o apóstolo João, no capítulo, na sua primeira epístola, no capítulo 4, ele nos fala desse amor incondicional. E nós só podemos entender isso aqui se a gente entender sem condição, porque se tiver qualquer uma outra condição, nós já estamos fora do crivo do capítulo 13 de 1 Coríntios, quando ele diz, 1 Coríntios 4, 13, do 4 ao 7, o amor, ele é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso. Se você ama, mas você tem inveja, você tem que rever seu conceito de amor, irmão. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera.
tudo suporta. Esse é o amor sem condição. Se você estiver esperando não sofrer para amar, então já está fora desse crivo. Se você não suporta alguma coisa, não ama alguém porque não suporta alguma coisa nela, nós já estamos fora desse crivo. E o estilo de vida de nova criatura nos leva a ter um amor à semelhança desse aqui do capítulo 13. Isso é muito bonito, é muito poético, até o Legião Urbana já transformou isso numa música. Mas isso aqui é a mais linda prática cristã, é a mais pura essência do Evangelho. O apóstolo João também, ele nos fala sobre o amor, sobre o amar as pessoas, independente de qualquer coisa. 1 João capítulo 7, versículo 7 a 11, ele diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque Deus é amor. Porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É natural que amemos uns aos outros, porque o amor de Deus por nós também, ele é patente. Ele é um amor que se manifestou sem condição. E finalizando, queridos, nós passamos do estado de velha criatura para o estado de nova criatura. E a prova da nossa transformação, de que realmente essa transformação aconteceu na nossa vida, ela está no abandono das práticas erradas do passado. Quando nós erramos agora, não erramos mais por prazer, não erramos mais por uma prática contínua, ele é agora um acidente. E isso muitas vezes inclui até algumas práticas religiosas, como o próprio apóstolo Paulo falava lá para os coríntios: não, vocês não devem mais se importar com a circuncisão, se importar mais com os sacrifícios, com as festas, porque essas coisas agora são antigas, vocês estão em Cristo. Vocês agora são nova criatura, tudo se fez novo. Quando nós trazemos para as nossas vidas, muitas vezes a gente encontra essas práticas religiosas do passado, só que isso ficou para trás, que muitas vezes não nos aproximava de Deus, ela simplesmente nos afastava de Deus, às vezes nos afastava das pessoas, e agora nos traz para um estilo de vida em que temos prazer em estar numa congregação, nós temos um entendimento prático do perdão, nós temos um entendimento claro do pecado e do arrependimento, valorizamos e sentimos alegria em relacionar-nos com outras pessoas, valorizamos o amor de Deus e amamos sem impor condições. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo. Eu queria que você se colocasse em pé nesse momento e você agradecesse a Deus. Você se lembrasse do passado só para poder agradecer a Deus por tudo que o Senhor fez na sua vida, por Ele ter transformado a nossa vida em uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E o fim disso, queridos, o fim disso está no nosso encontro com Cristo. Jesus nos transformou, nos adaptou, nos fez aptos para uma nova morada. E um dia Ele vem nos buscar, para estarmos com Ele, para que nós possamos experimentar da beleza dos céus, possamos experimentar as maravilhas que são as ruas de ouro e de cristal, aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, aqueles que foram transformados em uma nova criatura. Na casa do meu Pai há muitos lugares e eu vou preparar lugar, e quando eu voltar,
eu levarei vocês para mim mesmo. O apóstolo Paulo nos diz ainda em Tessalonicenses, dizendo que os que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro, depois os que estiverem vivos serão juntamente com eles arrebatados para um encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Estar com o Senhor é condição de nova criatura. Quem está com o Senhor, quem passou pelo processo do novo nascimento, quem foi transformado em nova criatura, tem agora acesso livre aos céus, a essa nova morada com o Senhor. E isso é o que nos interessa. As coisas que nós vivemos nessa terra são passageiras e, portanto, não devem pautar a nossa vida. O apóstolo Paulo nos diz que se nós tivermos a nossa esperança voltada apenas para essa vida, para essa terra, nós somos os mais pobres de todos os homens, mas nossos anseios estão voltados para os céus, deixando as coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Como nova criaturas, queridos, nós vamos marchar em direção a esse prêmio da soberana vocação. Ele diz, quando o atleta corre no estádio, todos correm, mas só um vence. Nós que estamos nessa corrida por Cristo, devemos, portanto, agora correr de forma que alcancemos, porque o prêmio é para todos. O prêmio não é só para aquele que chegar primeiro, porque todos têm a oportunidade de chegar. O prêmio é para todos aqueles que passaram pelo processo do novo nascimento e agora são a nova criatura. Nós somos, queridos, você é cidadão dos céus, você foi escolhido por Deus, você foi transformado pelo Senhor para ter uma vida de vitória. E eu estou falando de vitórias espirituais. As questões terrenas, elas se resolvem aqui na terra, mas as questões espirituais, elas nos apontam para os céus. Aleluias, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Deus Santo, em nome de Jesus, eu quero te louvar, Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pela transformação que o Senhor fez na nossa vida, porque o Senhor já nos ensinou, porque o Senhor já implantou o teu Espírito em nós, através do novo nascimento. Agora o Senhor nos ensinou a amar, o Senhor nos ensinou a congregar, o Senhor nos ensinou a relacionar com os nossos irmãos, o Senhor nos ensinou a perdoar, o Senhor nos ensinou a pedir perdão quando cometemos pecados, ó Deus. O Senhor nos ensinou a prática do amor e nós podemos agora viver ligados e arraigados por esse teu amor, Senhor. Pai, eu te peço que cada dia mais o teu povo tenha consciência, a tua igreja, Pai, tenha consciência do que eles são, do que nós somos em ti, Senhor. Somos igreja do Senhor, somos o corpo vivo de Jesus Cristo aqui na terra, que cada um de nós, ó Deus, possamos valorizar, Senhor, o nosso lugar no Senhor. Somos corpo de Cristo, não somos igreja sozinhos, mas somos um povo que foi chamado e resgatados pelo Senhor para vivermos em comunhão e darmos testemunho ao mundo, que o mundo vos veja e glorifique ao vosso Pai que está nos céus, que o nome do Senhor possa ser glorificado através da vida da tua igreja, da comunhão do teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluias. Glórias a ti, Pai. Aleluias. Glória a Deus. Amém, Jesus. Queridos, já encerrando esse culto, encerramos a mensagem, já vamos encerrar o culto. Queria só que você lembrasse sempre disso. Você é uma nova criatura. Você não será uma nova criatura. Você já é. Vamos usufruir dos privilégios de ser uma nova criatura. Isso nos traz responsabilidades, mas nos traz também grandes privilégios. Vamos olhar para nós mesmos. Não com orgulho, porque como nova criatura não podemos ser orgulhosos, mas com humildade, muita gratidão no coração, reconhecendo o nosso lugar em Deus. O Senhor já nos colocou no lugar de vitória. O Senhor já nos garantiu um lugar nos céus, já transformou a nossa vida. Vamos viver como vitoriosos, vamos viver como povo de Deus, como igreja
escolhida do Senhor. Amém, queridos? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Vamos encerrar esse culto. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te leve em paz para casa. Tenha uma semana abençoada, cheia de vitória. E domingo que vem estaremos novamente aqui, louvando e glorificando ao Senhor, porque temos prazer em estar nessa casa. Amém? Deus abençoe.